Então vamos fechar os nossos Passou a ver. olhos, elevando o nosso pensamento, acalmando nosso pensamento, acalmando nosso coração, agradecendo por esse pequeno instante, por esse momento que teremos e que temos para ouvir, para falar, para entender um pouquinho mais de algo que a gente vive, que a gente estamos, mas que não prestamos ainda a devida atenção. Que os bons espíritos, como sempre, nos acompanhem, nos intua e nos abra, nos ajude a abrir a mente, a entender e a compreender que essa boa companhia de sempre esteja conosco agora e o mais tempo que a gente puder ter e deixar essa companhia fazer parte. E com alegria, com calma e com gratidão, damos início ao nosso encontro, à nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 19 de diferentes categorias de mundos habitados. Na introdução, nós vamos ver que a existência de vida em outros mundos do universo é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 55, afirma: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ao afirmar, no entanto, que todos os globos que circulam no espaço são habitados, os espíritos superiores não estão declarando que se trata da vida orgânica, física, assemelhante da Terra. Sabemos que muitos orbes não são constituídos por uma população de almas encarnadas, mas sim por espíritos errantes, aguardando o momento de uma nova encarnação. Kardec determina de mundos transitórios a esses globos desprovidos de vida orgânica, mas habitados por entidades desencarnadas. Segundo o codificador, estes mundos transitórios estão despovoados momentaneamente, significando que poderão ser habitados no futuro ou já foram povoados no passado. Com relação à constituição física dos diferentes globos, os benfeitores afirmam que eles absolutamente não se assemelham, pois os seres têm organizações distintas, como os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Já na introdução a gente vê, né, os diversos mundos que a gente temos, já tira essa ilusão que a gente tem de que a Terra é o centro do universo, né? E que há outros planetas, que há um mundo além do que a gente conhece, que a gente tem, né? E que não é o acaso, né? A gente vê os planetas, né? Que a nossa ciência já consegue ver e alcançar. Não é por acaso que está ali, né? Deus não faria ou não faz nada, né? Sem uma finalidade, né? Da onde que, né? Para a gente pensar se como existe, né? E não há essa inutilidade por parte de Deus, né? Fazer alguma coisa que não seja útil, né?
aí já tira de nós essa ilusão que a Terra, né, é o centro do universo, que só existe nós habitando no universo, né? Há formas diferentes de vida, né? Há formas diferentes de habitar esses planetas, e que a forma que a gente conhece e que a gente busca, né, a nossa ciência, isso inclui a gente, o jeito de a gente viver, né, na nossa matéria, do nosso jeito, né? É tão simples de pensar como é colocado aqui, é pensar dentro do nosso próprio jeito de viver, dentro do nosso planeta, né? A gente vê que o peixe vive na água e utiliza para viver, vive com oxigênio. Nós, fora da água, precisamos também do oxigênio, mas se trocar colocar submerso totalmente na água, não vai sobreviver. E tirar um que está dentro da água, também não vai sobreviver, né? E essa nossa visão de planeta, talvez a gente ainda tenha e busque a forma, né, de vida ou de viver em outros planetas, talvez a gente queira aplicar lá a forma que a gente aprendeu a sobreviver aqui, né? Então, temos outros planetas, temos outros mundos, cada planeta e seu mundo tem a sua órbita, tem a sua utilidade, e esse universo tão grande não é à toa e não é esses planetas não é inútil, né? A criação de Deus tem sempre uma finalidade. Certo. Se não existisse vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício, né, no espaço. Isso quem disse foi Carl Sagan, tá? E assim, né, a gente tem que lembrar que Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele mesmo já está falando, né? Então, não somos os únicos, né? Da gente se achar que somos os únicos no universo. Não somos, com certeza. Vamos falar de diferentes mundos, né? Agora vamos falar que Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, ele apresenta uma classificação didática dos diferentes mundos. Ele vai falar sobre os mundos primitivos, que para nós aqui os mundos primitivos é Marte, sabe? Significaria ser Marte. São aqueles onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. São ainda inferiores à Terra, tanto moral quanto intelectualmente. Nesse mundo que a gente fala, mundo primitivo, né? E eu trago até para a gente, né? E isso depois a gente, conforme a leitura vai passando, a gente vai entender e conseguir juntar as coisas, né? Pensar no mundo primitivo, onde só o instinto prevalece, a nossa própria ciência, a nossa própria história nos conta que nosso planeta, né, já foi primitivo, né? Até hoje a gente ainda acha algumas, né, resquício de um mundo primitivo, mas a nossa, né, só para a gente pensar, e mais na frente a gente, na leitura, conforme for andando, a gente vai conseguir entender e amarrar isso, o nosso próprio planeta já foi primitivo, né? Só para a gente pensar, né? Um pouquinho desse mundo primitivo. Nesses lugares, a forma humana, elas não têm nenhuma beleza, né? E eles não têm, assim, uma noção de justiça, né? Eles vivem mais mesmo, assim, assim, como é que vamos dizer? Né? Eles só procuram alimentos, né? Eles vivem, eles não têm sentimentos, eles procuram só se satisfazerem, né? Satisfação própria deles. Tá? Mundo de expiação e prova, que é onde nós estamos situados, correspondem a mundos em que ainda predomina o mal. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que eles não são de um mundo primitivo. Suas qualidades inatas são a prova de que os espíritos ali encarnados já realizaram um certo progresso.
mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. A Terra nos oferece um dos mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir como meio de expiação aos erros do passado e apresentar provas para o futuro, onde, através das dificuldades, da luta, enfim, contra as más inclinações, os espíritos ali vinculados poderão alçar-se a globos menos materializados. Esse já dá para a gente, né, pensar na Terra, né, no planeta que a gente está, né, que é onde ainda há a predominância do mal, né, e que é um mundo de expiação, como já coloca, né, para a gente vivenciar, né, expiar as nossas faltas, né, vencer as nossas más inclinações, né. Esse é o mundo de prova, de expiação e prova, né, que já diferente do primitivo, já alcançou um grau de consciência, né, não é só aquela sobrevivência, já tem ali uma consciência já das faltas, das expiações que vêm, então já predomina o mal, mas já com uma um certo grau de conhecimento, já vem com a sua sabendo de algumas expiações, sabendo do mal, conseguindo, né, não só ter aquele instinto de sobrevivência, mas perceber, né, o que é o mal já, né? Por mais que o mal ainda predomine, mas a percepção do que é mal, né? Então, aí vem Já existe, né? Já existe em nós o arrependimento. Já existe o saber o bem e o mal, né? Nós já conseguimos discernir dentro de nós o que é certo, o que é errado. Podemos errar muitas vezes, mas que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente já sabe, já tem dentro de nós, né? Já é uma... Já é um pouquinho de evolução. De um pouquinho de evolução. Mas precisamos evoluir mais, precisamos ir para os mundos de regeneração, aonde está situado Saturno, né? Os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que busca uma evolução consciente, neles encontram a paz, o descanso e os elementos para avançarem. Nestes mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda experimenta as nossas sensações e os nossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que nos escravizam. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, inveja que o tortura e ódio que o asfixia. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Os espíritos vinculados a eles necessitam muito evoluir em bondade e inteligência. Aí a gente já passa, né, a ver o mundo de regeneração, né, como é uma alma em evolução, a evolução mais consciente, né? A gente falou agora do mundo de expiação e prova, que é o estar, mas o mundo de regeneração já é o próximo mundo, né? E já esse mundo de regeneração já bate a nossa porta, já bate, né, a porta do planeta Terra, né? E a gente vê que já há um sentimento de essa evolução consciente, né, do que é necessário fazer, né? E assim como o planeta de primitivo que a gente vê lá atrás, que a gente relatou que o nosso planeta já na história, na ciência já consta isso, que nós já vivemos, nosso planeta já passou por isso, ele passa agora, já está passando essa transição para o mundo de regeneração, né? Deixando o mundo
de provas e expiações, e aí a gente vê que já é uma transformação, né? A transformação não é a transformação do mundo, né? Em si, o mundo sim está se transformando, né? O mundo como globo, como orbe, mas os seus habitantes, né? Quem ajudou, quem participou dessa transformação planetária, são seus habitantes, né? Então os espíritos, a história vem nos mostrando, a Bíblia, né, que esse mundo de regeneração já chegou, já está batendo na nossa porta, já está aqui nessa transição, né, planetária, e que a gente vê que né, como foi colocado, não está livre da matéria, não está em plena, né, gozo da felicidade, precisa da matéria, mas é uma transformação consciente, né? Livre das tentações, né, da matéria, livre das más inclinação, não livre totalmente, mas consciente de que precisa, né, dessas más inclinações precisa haver uma consciência maior dessa má tendência, né, de deixar essa tendência. Beleza, né? A gente livre do orgulho, da inveja e do ódio. Acabou, fechou. Fechou. Mundos É o, felizes, é né? o próximo passo que a gente precisa fazer. Mas aí é bem largo esse passo, hein? Mundos felizes, que seria Vênus, no caso. São aqueles onde o bem supera o mal. Kardec mostra-nos algumas características deste mundo. A matéria é menos densa, o homem já não se arrasta penosamente pelos solos, suas necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não mais se matam para se alimentarem. O espírito é mais livre, tem percepções que desconhecemos e a mediunidade intuitiva é bem mais evidente do que entre nós. A intuição do futuro é a segurança que lhes dá uma consciência tranquila e isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. A duração da vida é bem maior, pois o corpo está menos sujeito às vicissitudes da matéria grosseira. A infância existe, mas é mais curta e menos ingênua. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. A reencarnação é quase imediata, pois a matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. A lembrança das existências corpóreas é mais precisa. As plantas e os animais são mais perfeitos, sendo os animais mais adiantados do que na Terra. As características parecem bem contrárias do nosso de provas e expiações, né? Já certeza. Já é o bem superando o mal, né? Já é o desapego à matéria, a matéria menos densa, né? Os espíritos, né? Fazendo, usufruindo melhor das suas faculdades, né? Dos seus sentidos, já é bem, praticamente quase contrário daquilo que a gente está treinado a viver, né? Então, ou ainda, né? Na nossa escala conseguimos praticar, né? Então, a gente vê que o mundo feliz é mais ou menos o contrário do que a gente ainda consegue, a nossa capacidade ainda consegue. Exatamente. Né? Bom, agora é o ápice, né? São os mundos celestes ou divinos, que seria Júpiter, né? É a morada dos espíritos purificados, aonde o bem reina sem mistura. Sem mistura, é só o bem, né? O bem e o bem. Puro. Puro, não tem, né? Não tem a mistura, né? É o grau evolutivo, assim, bem elevado, né? Nem se pensar no mal se pensa, né? Não tem nem como falar, né? Né? Nem se cogita, né? Nem pensar, Não, né?
é o exatamente. bem ou o bem, né. Então É, ainda é uma distância bem grande muito grande, evolutiva a gente muito. Bom, mas assim, encarno não é nem de oi? pensar, né. É isso, Não, não dá nem para imaginar, não para nós. nem para imaginar, Não, mas existe e essa evolução vai ter que ser alcançada. um dia chegaremos lá, né. Um dia, assim, alguns anos, né, milhares. Sim, anos seria bom, né, É, séculos. é, Encarnação nos diferentes mundos. A encarnação nos diferentes mundos obedece a um critério de progresso moral. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente. O espírito elevado é destinado a renascer em planetas mais bem dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos tem inúmeros graus, dispostos para a ascensão progressiva das almas que os devem transpor, cada um por sua vez. A encarnação em mundo inferior, aquele que o espírito viveu em sua última existência, pode ocorrer em dois casos: em missão com o objetivo de auxiliar o progresso, ou em expiação para aqueles espíritos renitentes no mal, podem ser degradados para um mundo inferiores para que, através dos sofrimentos e das dificuldades, eles se reeduquem. é. A gente pensar, né, na encarnação em outros mundos, a gente lembra daqueles dos Exilados de Capelas também, de Capela, né, o livro, Uhum. e onde espíritos, né, já com um grau intelectual vai a outro planeta para ajudar a construção, né, daquele planeta, aonde outros espíritos, como é que chega, né, em planetas diferentes, o uso da matéria, né, como que a manipulação, a transformação da matéria se dá, né, com a experiência de troca de outros planetas, né, de outros mundos. Então, o espírito pode reencarnar, né, para um aprendizado e traz e leva esse aprendizado, esse conhecimento de planeta, de mundos a mundo, né? Isso na construção, né? E a gente volta lá e vê que nada é inútil, né? Nada é à toa. Ou a gente pensa, e eu fiquei pensando também, ah, num espírito extremamente inteligente que a gente teve aqui, né? Como Hitler, como se dá, né? Deixar ele na erraticidade, né? Um espírito, o que ele, né? Faria na erraticidade com a sua inteligência, né? Coloca ele no mundo, de repente primitivo, onde a inteligência dele, ele tem que colocar em prática para fazer, né? Aquele planeta evoluir, porque e ele evoluir, né? Com essa reencarnação em outro planeta moralmente e tendo que colocar em prática a sua inteligência para a construção, para o bem, porque se ele vai ficar amarrado, né? Como que tem tanta inteligência num lugar que ainda não tem recursos, né? Como que a gente, né? Pretensão muito grande. Como que a espiritualidade, a divindade cuida desses espíritos inteligentes e ora não usar a sua inteligência tão bem para não deixar na erraticidade influenciando, né? Porque a gente em espírito a influência é muito maior. Reencarna em um país, em um país, desculpa, em um mundo, num planeta, e aonde que ele vai ter que usar a sua inteligência para a construção, para a evolução, porque ainda carece de muita coisa e ali está um espírito que tem conhecimento. E aí ele consegue, através disso, dessa expiação, né, e buscando as suas provas, os seus débitos e evoluindo moralmente e ajudando mundos evoluindo através da sua inteligência que
não foi bem usada em no mundo, que ele vai ter que colocar em bom uso em outro, né? Essa diferença entre encarnações em diferentes mundos, a gente pensa, né? A transformação da Terra. Informam os espíritos superiores que são chegados os tempos marcados pela divindade, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos alimentos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala os períodos progressivos da humanidade. Estamos vivendo hoje uma dessas mudanças bruscas, em que o orbe terráqueo vai sofrer profundas transformações quanto às populações de espíritos vinculadas a eles, pois informam-nos os diversos autores espíritas que no próximo milênio a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e alçar-se à categoria de mundo de regeneração. Esta transformação admirável do planeta, consequência mesmo da força das coisas, foi predita em várias passagens do Evangelho. Sob forma figurada, às vezes com expressões duras, os evangelistas e os apóstolos puderam pressentir que esse momento não lhes estava longe. O meu reino ainda não é deste mundo, Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão avarentos, egoístas, arrogantes e etc. Todavia, eles não irão avante. Paulo a Timóteo. Assevera Allan Kardec que aqueles que esperarem ver as transformações por efeitos maravilhosos serão decepcionados, porque esse processo de evolução espiritual do planeta vai desenrolar-se sem cataclismo, sem traumas físicos, sem abalos ou comoções no orbe. Não haverá guerras exterminadoras, flagelos gravíssimos, epidemias cruéis, grandes desastres ecológicos. A transformação é puramente espiritual e vai se desenvolver-se paulatinamente. Kardec ensina. Uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Haja luta inevitável entre as ideias. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as humanidades. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe se sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem material das coisas. Segundo Kardec, o que ocorrerá é uma seleção de espíritos. Espíritos endurecidos no mal, recalcitrantes no erro, insensíveis ao convite para a renovação moral, não mais se reencarnarão no globo, sendo degradados para mundos inferiores. Por outro lado, a Terra estará recebendo espíritos sensíveis, conscientes da necessidade de se esforçarem na conquista do bem comum. Esse processo, segundo os benfeitores, deverá concretizar-se durante o terceiro milênio. Lembra ainda o codificador que a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos,
todos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que reencarnarem serão outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Uma comparação vulgar, ainda melhor, fará compreender o que se passa nessas circunstâncias. Figuremos com um regimento composto, na sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão neles constantes desordens. Estes homens são os mais fortes, porque mais numerosos que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem, seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os achicalham e os maltratam. Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos mesmo por algum dos que já, sendo expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordens. Sinais sugestivos da transformação da Terra. Fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecimento dos preconceitos. Supressão de barreiras que separam os povos e repulsão às ideias materialistas. Temos aqui o esboço histórico da Terra, né? O mundo primitivo, há 4.500 bilhões de anos, era a formação da Terra. Há 2 bilhões de anos, o aparecimento da vida. No mundo de expiação e prova, há 200 mil anos, a conquista da razão. E a chegada dos capelinos, que não se sabe quando. E no ano 0, foi a vinda de Jesus, e fim do 2º milênio, a fase da transição. No mundo de regeneração, será no 3º milênio, aonde a Terra será transformada. O de regeneração nós pode dar as boas-vindas, bem-vindo, né? Para a gente pensar nessa transformação da Terra, né? Que eu até já tinha colocado, é só a gente pensar na lei de sintonia, né? Na lei de progresso. Né? A gente pensar, fiquei pensando numa diferença, é a gente pensar no ônibus e no metrô, né? São transporte coletivo, né? E a gente vê que um é bem limpinho, organizado, e o outro não é tão limpinho, organizado, né? E às vezes é a mesma pessoa, anda nos dois, né? Mas não tem coragem de ir no metrô pegar o papel de bala e jogar no chão. E às vezes a mesma pessoa, esse papel de bala no ônibus dá. O ônibus está sujo, mas um papel não faz diferença, né? E é um transporte, né? E aí a transformação da Terra, ela, além da própria orbe, a transformação da Terra é a transformação moral e a transformação dos seus habitantes, né? Essa mudança que muitos esperam, que é anunciada, acha que tem uma data para acontecer, né? Olha, tal dia vai acontecer algo que vai mudar o planeta, que vai aparecer alguma coisa, não, né? Imagina, ou que vai acabar o mundo, né? Imagina Deus, né, com a sua suprema inteligência, construiu, né, tudo isso, criou tudo isso, e de repente chega agora, vamos destruir, acabou tudo, né? Não é possível. E aí essa transformação a gente já até vê no quadro que o planeta, a Terra, vem se transformando há bilhões de anos, né? E essa transformação, a gente vai passar para um mundo de regeneração, a gente vai viver um mundo melhor, vamos. Mas isso está acontecendo e vai acontecer pelos seus habitantes, né? É a postura moral, é a mudança de cada um, a mudança espiritual, né? Não é religioso que a gente fala, não é uma mudança religiosa quando fala espiritual. É desses espíritos que a gente pensar no espírito
que o espírito ele é eterno, e a gente vê, né, essa evolução acontecendo, a gente vê que na história, na Bíblia, eles nos relatam essa evolução, nos relata essa mudança o tempo inteiro, essa transformação o tempo inteiro. A gente tem o Espiritismo que vai nos dando clareza, né, dessa mudança, né? Essa é a transformação, né? Essa é a transição da Terra, né? É nós que estamos participando dessa transição. Como lei de sintonia, né? Cabe a nós participar e entrar nessa transição, transformação pela sintonia. Se a gente não quer participar, a gente já vê que já há outros mundos e a reencarnação, se não der pela sintonia aqui, vai dar pelo outro. Se a gente não quer participar, e se esse planeta que vai evoluir, que está evoluindo, né, ele vai evoluir mais do que está e já evoluiu muito. Eu não quero participar, ou eu ainda não tenho essa sintonia. A gente vê que a gente tem lugar, mas num outro mundo, talvez que caiba a nossa evolução, que caiba a nossa vontade de evoluir, que caiba o nosso estado moral, né? Então essa transição, que nem o nosso momento agora é um momento, ele ajuda a nossa transição, ajuda a nossa transformação, mas não é isso que transforma. Isso só é um movimento para que a gente se desperte, né? Quem é? Gleidson, desculpa Oi, te interromper, é que falta menos de um minuto para a sala fechar. tá. Eu já termino já e aí a gente já volta. Tá bom. Tá? Já é um movimento para quem não acordou, acordar, para a gente acordar e a gente tentar entender que a gente faz parte, participa dessa transição, né, planetária, dessa transição da Terra. Quiser terminar, Bia, e passar para outra, que acho que já Beleza, eu vou fazer isso. tá bom. Obrigado. Até daqui a pouco, gente.